Oi, pessoal! Hoje eu vou falar dos 10 sinais que a sua criança não é autista. Você desconfia que a sua criança pode ser autista, mas não tem certeza porque acha que os sinais que ela dá são muito sutis? Tem dias que você tem certeza que seu filho é autista e em outros tem certeza de que ele não é? Para completar, sua criança passou por vários profissionais, mas nenhum conseguiu fechar o diagnóstico? Se você é uma mãe ou um pai em dúvida se o seu filho é autista ou não, esse vídeo é para você. Nele, eu vou falar dos 10 sinais que excluem o diagnóstico de autismo. Então fica por aqui que você vai saber cada um deles. Mas antes de começar, eu vou deixar aqui algumas ressalvas, ok? Apenas um vídeo não é o suficiente para dar ou descartar o diagnóstico. O objetivo desse vídeo é levantar alguns pontos que vão te ajudar a compreender se os sinais que sua criança apresenta são de autismo ou não, já que eu vou mostrar sinais que a maioria dos autistas não apresentam. Mas se a busca pelo diagnóstico tem sido difícil por aí, eu recomendo que você busque um profissional com experiência em diagnosticar autismo na sua cidade. Assim, você descarta de vez o diagnóstico ou tem acesso a ele. Não conhece nenhum profissional aí onde você mora? Então entre nos grupos sobre autismo e peça indicações. A gente, inclusive, tem um grupo para autistas e familiares de autistas no Telegram que pode te ajudar. O link fica sempre embaixo de cada um desses vídeos aqui que você vê no canal. Agora, presta bem atenção que eu vou te mostrar sinais que podem descartar um diagnóstico de autismo para você observar aí na sua casa. Sinal número 1. Olhar nos olhos com facilidade. Autistas geralmente apresentam muita dificuldade para fazer contato visual. Esse, inclusive, é um dos primeiros sinais que as crianças autistas apresentam. Não olhar nos olhos das suas mães durante a amamentação. Já neurotípicos olham nos olhos com facilidade. Então observe aí, como anda o contato visual da sua criança? Quando vocês estão conversando, ela olha para você? E quando eu digo olhar, quero saber se há uma troca, se ela se comunica com esse olhar, se ela sustenta o olhar por muito tempo. Porque alguns autistas podem rapidamente olhar nos olhos, mas não sustentam o contato visual. Já outros podem olhar fixamente, às vezes com tanta intensidade que pode ser desconcertante em uma conversa. Se a criança olha nos seus olhos naturalmente durante uma conversa e a troca entre vocês através desses olhares pode ser um sinal de que ela não é autista. Sinal número 2. Ficar parada e focada durante uma conversa ou atividade. A criança autista costuma se distrair com facilidade e fazer estereotipias para se autorregular, durante uma conversa principalmente. Para ela, pode ser muito difícil ficar sentada durante muito tempo em sala de aula, por exemplo, ou estar 100% focada em algo que está sendo falado. Durante uma conversa, pode ser que a criança autista olhe para os lados, faça algum barulho com a boca, toque em algo no ambiente que vocês estão, de modo que ela pode parecer distante ou até mesmo desinteressada na conversa ou na atividade que está sendo feita. Já a criança neurotípica, aquela que apresenta desenvolvimento e comportamento considerados padrão, ela consegue ficar paradinha em situações que exijam dela esse comportamento. Uma criança neurotípica dificilmente apresentará dificuldade em ficar sentada durante uma aula, por exemplo. Ela também não terá dificuldade em focar na conversa que está sendo inserida. E ela vai interagir de forma esperada e dificilmente apresentará algum comportamento considerado inapropriado, como cantar uma música enquanto estão falando com ela. Então, se a sua criança consegue ficar
parada e focada em uma conversa ou atividade por um longo período de tempo, esse pode ser um sinal de que ela não é uma criança autista. Sinal número 3, não apresentar dificuldades sensoriais. Crianças autistas geralmente apresentam dificuldades sensoriais e elas ficam bem nítidas quando elas são expostas a estímulos. Quer um exemplo? Um corredor de supermercado, que é um lugar que dificilmente despertaria desconforto em uma criança que não é autista. Pode ser muito estressante para uma criança que está no espectro do autismo. O excesso de iluminação e barulhos de alto-falantes, por exemplo, costuma deixar a criança autista bastante agitada, podendo gerar até mesmo um episódio de crise. Já a criança que não é autista provavelmente não se sentirá incomodada em um supermercado. Ela vai explorar o ambiente, brincar e talvez até pedir para os seus pais comprarem algumas coisas para ela. Ou seja, a criança que não é autista vai agir naturalmente em um ambiente com muitos estímulos. Ela não vai demonstrar nenhum desconforto. Outro exemplo, barulhos de carros, motos, da descarga do banheiro. Sua criança leva a mão aos ouvidos quando ouve um desses barulhos. Crianças autistas geralmente mostram incômodo com eles. Já crianças neurotípicas não. Observe como a sua criança se comporta ao ouvir barulhos e ser exposta a muitos estímulos. Se ela não demonstrar estresse, pode ser um sinal de que ela não é autista. Sinal número 4. Sua criança come tudo. Ainda por conta das dificuldades sensoriais, os autistas geralmente apresentam dificuldades para aceitar bem todos os tipos de alimentos. Isso acontece porque o cheiro, a textura e até mesmo a cor de determinado alimento podem ser incômodos para os sentidos apurados do autista. Então, o que acontece? Como resultado dessa dificuldade, você dificilmente vai encontrar um autista que coma de tudo. Sempre vai ter ali pelo menos alguns alimentos que ele não vai aceitar de jeito nenhum. Aqui eu preciso deixar bem claro que existem outros motivos para a criança ser seletiva e não comer de tudo, que não estejam ligados ao autismo. Mas uma criança que come de tudo e topa experimentar comidas diferentes, sem relutância, essa criança está menos propensa a estar no transtorno do espectro do autismo. Tá gostando do vídeo? Já larga a tua curtida aí embaixo então. E se tem dúvidas, comenta. Sinal número 5. Sua criança dorme bem. Minha mãe conta que quando eu era pequena, ela fez várias simpatias para eu dormir a noite toda. E pasmem, nenhuma delas funcionou. Até hoje eu tenho muita dificuldade para dormir. Com os meus filhos também foi a mesma coisa. E isso acontece com a maioria dos autistas, porque a maioria apresenta algum distúrbio do sono. Alguns têm dificuldades para pegar no sono, outros para manter o sono. Grande parte das pessoas que estão no espectro, inclusive, precisam de medicação para dormir. Do contrário, não conseguem. Essa dificuldade para dormir geralmente já se manifesta na infância. A criança autista pode custar a dormir, ter sono agitado, acordar várias vezes, sofrer de terror noturno, ter muito pesadelo. É uma infinidade de distúrbios de problemas no sono. Então, se você tem em casa uma criança que dorme bem, que tem um sono fácil e tranquilo, esse também é um sinal de que ela não é autista. Sinal número 6. Não ter crises. A maioria dos autistas tem crises. Alguns até conseguem mascarar esses episódios, se isolando, fugindo, se escondendo, fingindo que não está incomodando. E podem fazer isso de forma sutil, mas é só você prestar bastante atenção que você vai perceber. A criança autista, quando está super estimulada ou quando tem uma mudança brusca na sua rotina, por exemplo, ela entra em crise. Como eu reconheço um episódio de crise, Tata? Você pode estar me perguntando. Bom, a criança provavelmente vai chorar. E diferente da birra, ela não está chorando porque quer alguma coisa. Ela chora porque
algo a está incomodando. Então, você não consegue fazer essa criança parar de chorar com facilidade, simplesmente dando a ela o que ela quer, o que ela gosta naquele momento. No episódio de crise, você vai precisar tirar esse incômodo da criança, tirando ela dessa situação de estresse e gerenciando a frustração e as emoções dela. Temos 2 vídeos aqui no canal onde mostramos o Eric em crise em momentos diferentes e dicas de como vocês podem lidar e ajudar a sua criança nesse momento. Vou deixar o link aqui para você, ou é aqui. Observe o choro da sua criança. Se durar horas, se for difícil acalmar, pode ser uma crise. Já se a criança chora, mas o choro não dura muito tempo, se ela para de chorar quando você dá o que ela quer, se esses episódios de choro são raros, então provavelmente não é crise. Aqui vale uma atenção. Crianças neurotípicas geralmente não apresentam crises. Já os autistas, sim. Sinal número 7. Não precisar de rotina. Autistas se sentem muito confortáveis com rotina e previsibilidade. E para a criança autista, é muito importante poder contar com uma rotina para se regular e se sentir segura. Daí você pode falar, mas Tatá, toda criança precisa de rotina? Sim, crianças neurotípicas têm horário para almoçar, tomar banho, para dormir. Mas a criança autista gosta de rotinas tão restritas e tão específicas que lembram até mesmo rituais. A criança que está no espectro geralmente assiste ao mesmo desenho todos os dias, prefere que leia o mesmo livro específico para ela, gosta de fazer o mesmo caminho quando vai da escola para casa ou da casa para a escola, quer falar sobre os mesmos assuntos e brincar das mesmas brincadeiras. E como eu observo essa característica no meu filho, Tatá? Olha, eu diria para você observar o dia a dia de vocês. Escreva um diário, se for o caso. A criança autista geralmente vai conduzir a rotina. Ela vai fazer praticamente a mesma coisa todos os dias. Então, se a sua criança não conduz uma rotina ali na sua casa, se ela topa assistir desenhos diferentes de boa, se ela brinca de várias coisas diferentes, ao invés de repetir as mesmas brincadeiras todos os dias, se ela fala sobre tudo com naturalidade, se ela não se estressa em viagens, não se incomoda com mudanças de última hora, isso é um indicativo de que provavelmente ela não é autista. Sinal número 8. Sua criança sociável. Seu filho ou sua filha é a típica criança que vai com todo mundo, conversa com os amiguinhos e não se incomoda quando está rodeada por outras pessoas. Esse é um comportamento esperado para as crianças neurotípicas. Crianças neurotípicas podem ser tímidas? Claro, mas dificilmente vão apresentar dificuldades para socializar como as crianças autistas. A criança autista, ela pode até ficar por perto das outras crianças, mas ela vai socializar de uma forma diferente. Por mais que ela queira brincar, pode ser que ela não compreenda a brincadeira e acabe brincando diferente das outras crianças da mesma idade. Ela provavelmente não vai conseguir se comunicar ou se expressar como as outras crianças da mesma idade. Se a criança for autista nível 1 de suporte, pode até ser que essa dificuldade na socialização seja sutil, mas ela vai estar lá. Prestando bastante atenção, você vai conseguir notar diferenças sutis na forma como a sua criança autista se socializa. Já a criança neurotípica, mesmo que se ela for tímida, ela vai entender as regras sociais. Ela vai saber na hora de dizer o oi, quando alguém chega. Ela vai entender quando uma pessoa está brava. Ela vai dar respostas coerentes às perguntas que forem direcionadas a ela. Então, se a sua criança socializa com facilidade ou se ela entende e corresponde às regras sociais, mesmo sendo tímida, ela provavelmente não é autista. Sinal número 9. Não ter hiperfoco. Uma vez, quando eu era mais nova, peguei um livro para ler e fiquei tão imersa na minha leitura que eu esqueci de fazer coisas importantes, como, por exemplo, comer e ir ao banheiro. Sabe por que isso aconteceu? Porque eu fiquei hiperfocada. Autistas têm hiperfocos.
E não se engane achando que hiperfoco é sempre um assunto peculiar, porque nem sempre é. A Mia, por exemplo, tem hiperfocos que se parecem com interesses esperados para meninas da idade dela, como princesas da Disney. Por exemplo, vou aproveitar e deixar aqui um vídeo mostrando como é um dos hiperfocos dela, para você aprender a reconhecer um. Já crianças neurotípicas costumam demonstrar interesse em temas variados. Elas podem até falar de um assunto favorito, mas não precisam falar sempre sobre ele. A criança autista, quando tem um hiperfoco, quando está hiperfocada, geralmente ela só quer falar sobre aquele assunto do seu interesse. Ela tem essa necessidade, essa vontade de falar do seu hiperfoco, de fazer atividades relacionadas a ele. Já a criança neurotípica, não. Ela pode ter um desenho ou brinquedo favorito, mas ela não tem a necessidade de trazê-lo à tona o tempo todo. Então, se a sua criança nunca demonstrou interesse que se parece exagerado em determinado tema, isso pode ser um indicativo de que ela não é autista. Sinal número 10. Desfraudou com facilidade. O último sinal da nossa lista é uma coisa que até hoje ainda não é fácil aqui em casa, que é o desfraude. Isso mesmo, eu falei do desfraude do Eric, vou deixar o vídeo aqui, e a Mia, não sei se você sabia dessa questão, eu até contei aqui no canal, mas aproveita e se inscreve aqui para você não perder nenhum vídeo e ativa as notificações do sininho. Hoje, o Eric e a Mia, eles conseguem verbalizar muitas coisas. Então, eu já sei que para eles é difícil identificar a vontade de fazer xixi ou cocô. Eles só percebem quando estão com muita vontade. E é ali que acontecem os escapes. E por que isso acontece? Porque para os autistas conseguirem entender os sinais que o corpo manda, pode ser muito difícil. O autista pode ter dificuldades para identificar se está sentindo frio, calor, fome, sede e também ir ao banheiro. E essa dificuldade em perceber os sinais que o corpo manda afeta o desfraude. A criança autista provavelmente vai desfraudar mais tarde que a criança neurotípica. Além da dificuldade em perceber se ela está com vontade de ir ao banheiro, a criança que está no espectro pode ter dificuldades sensoriais e, por causa disso, pode ser difícil para ela conseguir sentar no vaso ou no pinico. Ela também pode sofrer com mudança na rotina quando acontecer a transição da fralda para a cueca ou para a calcinha. E todas essas coisas resultam em um desfraude mais difícil e demorado. Você sabia que crianças autistas levam entre 1 ano e meio a 2 anos para conseguir fazer um desfraude completo? Pois é. Já a criança neurotípica, quando desfraudada no momento correto, embora ela sinta as mudanças do desfraude e ele não acontece do dia para a noite, ela provavelmente vai se mostrar menos resistente a ele, comparado com a criança autista. O desfraude para a criança neurotípica pode até levar alguns meses, mas para o autista ele pode levar muitos anos, como eu falei agora. Então, se o desfraude aconteceu naturalmente, de forma relativamente fácil por aí, esse é um indicativo de que a sua criança provavelmente não está no espectro. Gostou desse vídeo? Se você gosta de conteúdo desse tipo, onde eu listo de forma objetiva características que confirmam ou excluem o TEA, que é o transtorno do espectro autista, comente um sim nesse vídeo e eu prometo que eu trago mais vídeos nesse formato. Se você tem alguma sugestão também, deixe no comentário. Ou uma dúvida, se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse, deixa aqui pra mim. Um beijo! E te vejo no próximo vídeo.